Quando a Mãe Natureza posicionou o continente americano entre o Pacífico e o Atlântico, provavelmente não imaginava que essa configuração criaria um enorme obstáculo para a navegação. Quem sentiu essa dificuldade pela primeira vez foi Fernão de Magalhães, ao tentar dar a volta ao mundo navegando rumo ao oeste. Mas apesar dos desafios, ele rapidamente encontrou uma solução. Foi assim que ele descobriu o estreito que hoje leva seu nome, o Estreito de Magalhães, entre os dois oceanos. No entanto, logo os navegadores perceberam que atravessar o Estreito de Magalhães era extremamente complicado. Por isso, foram obrigados a procurar uma rota ainda mais ao sul e acabaram passando a usar a perigosa passagem de Drake. Esse estreito permitiria a passagem de navios de qualquer tamanho, mas era uma rota longa e incrivelmente arriscada. Olá, pessoal! Foi por isso que, quando o Canal do Panamá foi inaugurado em 1914, as companhias de navegação de cargas e passageiros do mundo todo finalmente respiraram aliviadas. Esse alívio durou mais de 100 anos, mas hoje ele está dando lugar à preocupação. No século XXI, está claro que o Canal do Panamá não dá mais conta do crescimento do transporte marítimo. Diante disso, o México decidiu resgatar um projeto há muito esquecido: o Corredor Interoceânico. Quem fala com vocês é o Deluca e esse é o nosso canal Pipa. Seja bem-vindo! E agora vamos juntos explorar os pós e contras desse projeto tão ambicioso. Será que a ferrovia pode mesmo substituir o Canal do Panamá? Vamos descobrir a partir de agora. Por que o México? O México está conduzindo a construção de um dos maiores projetos de infraestrutura do hemisfério ocidental, o Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec. O objetivo principal desse projeto é construir uma moderna malha ferroviária, portos, rodovias e polos industriais que permitam transportar cargas por terra de uma costa oceânica até a outra. Para isso, primeiro as mercadorias são descarregadas nos portos, embarcadas em trens e, ao chegar ao lado oposto do continente, são novamente colocadas em navios. À primeira vista pode parecer um plano simples, mas por que só os mexicanos pensaram nisso? Em primeiro lugar, não foram apenas os mexicanos que tiveram essa ideia. Em segundo lugar, o México é, sem dúvida, uma das regiões mais adequadas para tornar esse projeto grandioso uma realidade. E o mais importante, qualquer um pode perceber que o território mexicano ao redor do Istmo de Tehuantepec é, depois do Panamá e da Nicarágua, o ponto mais estreito da América do Norte. O Panamá já conta com o Canal do Panamá, e quanto à Nicarágua, falaremos disso em uma outra ocasião. Já o Istmo de Tehuantepec, no México, tem uma distância entre os dois oceanos de apenas 200 quilômetros. Esse pequeno trecho entre os oceanos já chamava atenção ainda no século XIX. Na época, o Istmo mexicano chegou a ser cogitado ao lado do Istmo do Panamá como um possível local para a construção de um canal. Os Estados Unidos acabaram escolhendo o Panamá, não só por razões geográficas, mas também por motivos políticos. Aliás, até hoje, a política continua exercendo um papel importante, embora não seja o único fator decisivo no destino desse projeto ambicioso. Afinal, não é exagero dizer que esse projeto está entre as prioridades absolutas do atual governo mexicano. Tanto que, em abril de 2019, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou oficialmente o início da construção da ferrovia interoceânica no Istmo de Tehuantepec. Com esse projeto, o governo mexicano espera desenvolver o sul do país e reduzir sua dependência dos Estados Unidos e do Panamá. E uma vez concluída a primeira fase da construção, é natural que a nova liderança do país também dê continuidade à iniciativa. Isso porque o corredor interoceânico do Istmo de Tehuantepec, que liga os dois oceanos, já se tornou um verdadeiro símbolo da modernização do México no século XXI. O que exatamente o México está construindo? Em termos simples, o México está construindo uma linha ferroviária moderna, ligando seus portos e, ao mesmo tempo, ampliando e modernizando os próprios portos. Também estão sendo reformadas as rodovias principais e desenvolvidos novos polos industriais.
É claro que o eixo central desse projeto é a ferrovia que conecta o Porto de Salina Cruz, na costa do Pacífico, ao Porto de Coatzacoalcos, no Golfo do México, no Atlântico. Na verdade, essa ferrovia já existe desde o início do século XX e era usada como rota de transporte entre a costa oeste e a costa leste do México. No entanto, com o passar dos anos, essa linha foi perdendo valor. Ela foi bastante utilizada até a abertura do Canal do Panamá, mas depois que o canal começou a operar plenamente, a ferrovia entrou em decadência e acabou sendo abandonada, sem manutenção. Com os equipamentos deteriorados e os trilhos e dormentes desgastados, os poucos trens que ainda passavam por lá andavam no máximo na velocidade de uma bicicleta. Por isso, a modernização dessa ferrovia quase equivale à construção de uma nova linha do zero. Além de novos aterros ferroviários, os antigos foram completamente removidos e substituídos por materiais de alta qualidade, testados e aprovados quanto à resistência e durabilidade. Com a substituição total dos trilhos e a renovação da infraestrutura, a capacidade de carga da linha aumentou significativamente e os trens agora podem alcançar velocidades bem maiores. Em dezembro de 2023, a primeira rota dessa linha principal foi oficialmente inaugurada. Hoje, essa rota já tem capacidade para absorver uma parte considerável da carga que costumava passar pelo Canal do Panamá. E nessa primeira linha, a velocidade máxima dos trens chega a 80 km por hora no transporte de passageiros e 70 km por hora no transporte de cargas. Claro, isso ainda está longe de ser uma ferrovia de alta velocidade, mas é perfeitamente suficiente para transportar contêineres, grãos, petróleo, produtos químicos e outras cargas industriais. Paralelamente à modernização e ampliação da ferrovia, o sistema logístico também está sendo aprimorado. Estações antigas estão sendo ampliadas e novas estações estão sendo construídas. Os portos de Salina Cruz e Coatzacoalcos passam por grandes obras de modernização, com construção de novos terminais, áreas para armazenamento de contêineres e expansão dos diques de reparo naval. Além disso, há um grande foco no aprofundamento dos portos. As construtoras mexicanas estudaram cuidadosamente as limitações do Canal do Panamá para evitar repetir os mesmos erros cometidos durante sua construção. Ao mesmo tempo, elas levam em conta o fato de que os navios cargueiros, como porta-contêineres e petroleiros, estão cada vez maiores. A razão por trás dessa expansão e dragagem dos portos é permitir que até os maiores navios possam atracar diretamente no cais e descarregar suas cargas nos vagões ferroviários sem demora. Em paralelo à ferrovia, a infraestrutura rodoviária também está sendo desenvolvida, e os portos já estão conectados por estradas aos polos industriais. Além disso, há planos de expandir a malha rodoviária para interligar as estações ferroviárias e os portos com praticamente todas as regiões habitadas do sul do México. Por que o México precisa desse corredor? Agora vamos responder a uma pergunta fundamental. Qual é o objetivo estratégico por trás desse projeto extremamente ambicioso? O principal propósito do Corredor Interoceânico do México é aliviar os congestionamentos enfrentados pelos navios que passam pelo Canal do Panamá. É por isso que a Ferrovia Interoceânica Mexicana se tornou a maior concorrente direta do Canal do Panamá. O Canal do Panamá é famoso e está entre os canais mais movimentados do mundo, mas nos últimos anos não tem conseguido acompanhar o aumento constante no volume de cargas. Esse é justamente o maior ponto fraco do canal, e muito provavelmente não há como resolver esse problema de forma definitiva. Todos os dias, dezenas de navios chegam aos portos localizados nos dois lados do canal, o que faz com que muitos tenham que esperar semanas até chegar sua vez de passar. A travessia pelo canal em si leva no máximo entre 6 e 8 horas, mas esse longo tempo de espera acaba anulando toda essa vantagem. A cada dia a mais parado na fila, as perdas financeiras aumentam drasticamente. É verdade que o trajeto por ferrovia entre Salina Cruz e Coatzacoalcos leva um pouco mais de tempo. Mas com os portos reformados, espera-se que todo o processo, desde o carregamento até o transporte e o descarregamento, leve menos de 15 horas. E tem mais, pelos padrões atuais, o tamanho do Canal do Panamá já é considerado limitado. Muitos navios modernos, como grandes portas-contêineres, petroleiros e até cruzeiros, simplesmente não cabem nele.
Tanto que os estaleiros adotaram até uma medida específica, chamada de Panamax, só para definir os navios que conseguem passar pelo canal. Em 2016, o canal passou por uma grande obra de ampliação e um novo padrão, o Neo-Panamax, foi implementado. Mesmo assim, navios maiores do que esse ainda enfrentam restrições para atravessá-lo. Além disso, fatores naturais como a seca podem diminuir o nível da água no Canal do Panamá e tornar a navegação difícil por longos períodos. Isso acontece porque o Lago Gatun, cuja água é usada para operar as reclusas do canal, sofre com quedas no nível durante a estação seca. E esse lago por si só não consegue manter o canal operando normalmente quando o volume de água diminui. Em épocas de seca, a capacidade de navegação do canal despenca e centenas de navios acabam presos esperando na fila. Por exemplo, no dia 21 de agosto de 2023, mais de 200 navios ficaram retidos nos dois lados do Canal do Panamá, alguns deles esperando havia mais de 20 dias. O novo corredor interoceânico do México não sofre com nenhum desses problemas. Naturalmente, uma ferrovia não tem limitações baseadas no peso ou no tamanho dos navios. Toda a carga pode ser dividida e transportada em diversos vagões. E é claro, transporte ferroviário não depende das condições climáticas. Além disso, essa rota não apresenta grandes desníveis. O istmo de Tehuantepec tem um relevo bastante plano, uma característica rara entre os países da América Central. O Tesouro Nacional do México já começou a receber grandes receitas graças ao crescimento contínuo do transporte de cargas. E tudo indica que em um futuro próximo, esses ganhos vão se multiplicar várias vezes. Isso porque a Ferrovia Interoceânica do México tem potencial para se tornar um dos principais pontos de conexão entre a Ásia e a América. Nesse cenário, os portos da Califórnia seriam menos sobrecarregados e boa parte do transporte de contêineres migraria do Canal do Panamá para o território mexicano. O governo do México espera usar a receita da ferrovia e os investimentos em infraestrutura para impulsionar a economia dos estados do sul do país. E o maior beneficiado seria justamente o istmo de Tehuantepec, uma das regiões mais pobres do México. À medida que o projeto avança, dezenas de milhares de novos empregos são criados, o que vai acelerar a industrialização da região e aumentar a arrecadação de impostos. Como se espera um crescimento acelerado da indústria no sul do país, investidores dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia já estão de olho nessa região. Muitos deles já estão avaliando a possibilidade de instalar fábricas nos novos polos industriais que estão sendo desenvolvidos. Na verdade, esse movimento já começou. Um dos principais motivos é o Acordo Comercial USMCA, assinado entre Estados Unidos, México e Canadá, que tem como objetivo fortalecer a cooperação dentro da América do Norte. Ao longo prazo, o corredor interoceânico do México deve se tornar uma espécie de canal terrestre, transformando o país em uma peça-chave na logística norte-americana. Em outras palavras, esse ambicioso projeto de construção de um corredor de infraestrutura vai literalmente abrir caminho através do continente americano. Para ser mais exato, uma poderosa e moderna ferrovia troncal vai cruzar o continente de oceano a oceano. Ao conectar firmemente as costas do Pacífico e do Atlântico, essa ferrovia vai facilitar o transporte de mercadorias entre a Ásia, a Europa e as Américas. Quanto esse corredor mexicano será capaz de substituir o Canal do Panamá, só o tempo nos dirá. Mas uma coisa é certa, esse projeto ferroviário terá um enorme impacto, não só na economia do México, mas também no comércio mundial. E se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!